Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D. E esse é o Enfermagem Clássica. Na videoaula de hoje nós estaremos estudando sobre parestesia, conceitos, causas, sintomas, tratamentos, entre outros. Então venha tirar suas dúvidas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e vamos nessa. No, I'm not a writer. Okay. Meus amores, agora eu pergunto a vocês, já tiveram aquela sensação de queimação ou dormência nas mãos, nos pés, nas pernas, nos braços? Mas é claro que sim, né? Quer um exemplo? Quando você passa muito tempo sentado, com as pernas cruzadas, ou com os pés por entre as pernas. De repente surge aquela pressão, aquele incômodo, aquele formigamento, como se milhões de agulhinhas estivessem adentrando no seu membro. É agonizante, né? Mas todos nós já passamos por essa experiência. Uma coisa é você ter uma parestesia em questão de segundos, devido a uma posição ortostática. Outra coisa é você ter uma parestesia crônica. Já esta é mais preocupante e deve ser identificada. Uma coisa é certa, é uma sensação totalmente anormal, né? Só lembrando que a parestesia crônica, né, pode ser um sinal de uma lesão em um determinado nervo. E entre as causas da parestesia crônica, temos aqui pacientes vítimas de derrame, né, do miocárdio, por exemplo, esclerose múltipla. Nessa moléstia aqui, né, nós já temos uma degeneração de órgãos e funções do corpo. E sim, sintomas como parestesia é muito comum em paciente esclerosado. Tumor na medula espinhal ou cerebral. Nesse caso aqui, né, tumor, pessoal. Além da parestesia, esse paciente pode perder a mobilidade corporal, porque medula óssea, pessoal, dependendo da gravidade, pode deixar a pessoa em estado vegetativo. Altos níveis de vitamina D também pode causar parestesia, né, entre outras vitaminas. Diabetes mellitus, paciente com pé diabético. Nós sabemos que a diabetes descompensada afeta não só grandes vasos, mas pequenos vasos de calibres menores. Os capilares, por exemplo, vai perdendo ali, ó, a circulação de sangue, pouco oxigênio. Com isso nós temos aqui diminuição da sensibilidade dolorosa. E é o seguinte, se perde a sensibilidade nos membros, corta o pé e não sente. E aí vem, né, o pé diabético, dificuldade de cicatrização e dependendo do comprometimento tecidual, infelizmente necrose e amputação, tá? Na fibromialgia é muito comum que o indivíduo comece a sentir dor no corpo, e isso a longos períodos. Alteração na sensibilidade, e daí surge a parestesia, dor nas articulações, nos músculos, nos tendões e outros tecidos moles, tá? Hipertensão também pode causar parestesia devido à pressão na parede das artérias, tá? Infecção ou sepsis também pode causar. E olha só, como estamos falando de parestesia crônica, ou você trata a doença de base para que a parestesia possa desaparecer gradualmente, ou nós temos aqui uma lesão de um nervo. Esteja esse nervo comprimido, e quando nós temos um quadro de lesão diretamente em um nervo, enquanto esse nervo não for descomprimido, né, uma terapêutica voltada para a descompressão desse nervo, a parestesia vai continuar a longo prazo. Aí, Anne, mas por que o nervo ele fica comprimido? Olha só, devido a uma pressão que é colocada sobre esse nervo pelo tecido que circunda ele, pelo tecido circundante. E essa pressão acaba causando parestesia, né, na área onde esse nervo exerce uma função. E devido a essa parestesia, a função desse nervo é interrompida. Lembrando que um nervo comprimido pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Pode acometer áreas na face da pessoa, no pescoço, no pulso. Por exemplo, a síndrome do túnel do carpo é uma situação onde nós temos um nervo comprimido, né, no pulso. E isso acaba causando dormência e formigamento nos dedos. É uma situação muito complexa, né? Entre os sintomas da parestesia, né, ou nervo comprimido, incluem formigamento, sensação de pinos e agulhas, como a gente falou, dor ou tipo de queimação, dormência, né, ou alteração na sensibilidade. Pode acontecer também, né, muito prurido, sentimento de coceira. A pele pode ficar tanto quente
quente como fria. Os sintomas podem ser intermitentes, vai e volta, ou seja, temos uma pressão e em alguns segundos essa pressão desaparece, ou em casos de parestesia crônica, os sintomas podem ser constantes e a longo prazo. Geralmente estas sensações ocorrem na área afetada, tá? Mas podem se espalhar irradiando para outras áreas. Pergunto para você agora, você acha que é possível uma parestesia irreversível, dependendo da gravidade, o grau de comprometimento do nervo? Se não tratado imediatamente, pode ser que ocorra. O diagnóstico nós sabemos que envolve uma avaliação específica, um exame físico detalhado, avaliação da história pregressa desse indivíduo. Na sequência, o médico pode pedir exames, como a eletromiografia, que avalia a atividade elétrica entre nervos e músculos. Pode pedir um ultrassom também, né, já que o ultrassom produz imagens do corpo. E isso pode ser aplicado em áreas menores, onde ocorre uma possível compressão do nervo. Pode pedir também ressonância magnética. O tratamento consiste, pessoal, na avaliação primária. As condições de saúde do indivíduo vai me indicar se ele tem uma doença de base e, tratando essa doença, a parestesia desaparece. O descanso e a órtese são terapêuticas, né, muito utilizadas. Pacientes que possuem, por exemplo, a síndrome do túnel do carpo, pode usar o quê? Uma cinta no pulso, né, para mobilizar e melhorar os sintomas. Fisioterapia também pode ser indicado. E em situações onde temos ali um caso de uma fibromialgia a longo prazo, parestesia constante, não resolveu com medicação, vem a cirurgia, tá? Para descomprimir esse nervo e favorecer melhor a sua recuperação. Existem medidas preventivas, profiláticas. Por exemplo, em uma área de trabalho, evitar fazer movimentos muito repetitivos, como a digitação, ficar muito tempo na mesma posição, né? Variar entre as posições ortostáticas, realizar algumas atividades aeróbicas nos intervalos de trabalho. Isso ajuda na flexibilidade. O indivíduo tem que estar consciente da posição do corpo, mudar sempre essa posição. Realização também de grandes esforços pode causar compressão do nervo, então tudo tem que ser avaliado e pensado. Meus queridos, aqui embaixo tem disponível para vocês uma apostila digital de enfermagem, 600 questões para concursos na área da saúde, tanto para técnicos de enfermagem como para enfermeiros. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Obrigado pela sua atenção, meu querido. Shalom!